Olá, um bom dia, boa tarde ou boa noite para você que me assiste. Meu nome é Bruno Françoso, tenho 19 anos, esse é o Agulha Quebrada e então eu me deparei com um monstro que estava dormindo perto de uma árvore. Eu o olhei e franzi a testa e o monstro era eu. No vídeo de hoje eu falarei sobre o terceiro álbum de estúdio do David Bowie, o The Man Who Sold the World, que foi lançado no dia 4 de novembro de 1970. Aqui temos um álbum que se afasta do estilo folk do seu antecessor, seguindo para um caminho mais hard rock e sombrio, refletindo bastante o que David estava passando na época. E sem mais delongas, vamos lá. Para começarmos a falar sobre este disco lançado em novembro de 1970, é preciso falar como David estava na época. Durante toda a década de 60, ele tentou emplacar algum sucesso, mas sem nenhum resultado. As pessoas ao seu redor diziam que ele era bom, que era talentoso e não entendiam o que estava faltando. Entretanto, em 1969 ele lançou o single Space Oddity, que fez um grande sucesso, tirando David das sombras e apresentando-o para toda a Inglaterra. Contudo, os singles que se sucederam não fizeram tanto sucesso assim. No mesmo ano ele lançou o álbum David Bowie, que tinha como faixa de abertura a canção Space Oddity. No entanto, o restante do material era bastante diferente, o que acabou resultando num grande fracasso comercial, mesmo com certos setores da crítica tendo gostado. Bowie começou a achar que ele era um artista de apenas um sucesso, o que o deixou bastante magoado. Muito desse fracasso se deve ao fato de que a gravadora de David, a Mercury, não tinha um bom setor de relações públicas e que não estava se empenhando em distribuir os discos de Bowie. Além do seu empresário, Kenneth Pitt, que era muito mais um admirador de David, perdidamente apaixonado por ele, preferindo tê-lo por perto para poder controlá-lo do que levá-lo ao sucesso. E como Angela Bowie afirma, Pitt estava completamente pronto para transformar David num cantor de cabaré. Poderia tê-lo deixado por 8 anos em Las Vegas, num salão esfumaçado, e David teria achado que alcançara o sucesso. Kenneth Pitt nega isso. Entretanto, falando em Angela Bowie, nessa época, ela e David começaram a namorar, com Angela cada vez mais o influenciando e afastando-o de Kenneth. E de certa forma ela deu um sentido de ordem para a sua vida. Ele recentemente havia perdido o pai e sofria com os excessos de loucura que vinham do seu irmão mais velho, o Terry Burns. Ali no final da década de 60, David era muito ligado à cena hippie, música folk, o que para Angela era uma chatice e que Bowie merecia muito mais do que ficar tocando violão para uma roda de hippies num laboratório de artes. Ali era o alvorecer da década de 70, muitas bandas de hard rock estavam surgindo e não fazia mais sentido aquela imagem de hippie. Só faltava alguém para impulsioná-lo. E esse alguém foi Mick Ronson. Ele era guitarrista de uma banda de Who chamada Rats e era conhecido de John Cambridge, que havia tocado no disco anterior de David e que convidou o Mick para ser o novo guitarrista de Bowie. David não queria apenas ser a figura principal como um artista solo, então dessa forma decidiu formar uma banda. Já que Mick estava um bom tempo nadando e não saindo do lugar, ele topou o convite. Mick e David logo se deram bem, com Ronson sendo mais uma das peças importantes no som de Bowie. No início de 1970 houve um show do Alice Cooper em Londres com toda a sua teatralidade, misturando terror com um grande apelo sexual. Muito inspirada nesse show, Angela criou um figurino para agora a nova banda de David chamada The Hype, pois tudo na época tinha a ver com o hype. David era o Rainbow Man e sua roupa havia um prisma de cores. O guitarrista Mick Ronson era o Gangster Man. O baixista Tony Visconti, que havia produzido o disco anterior de David, era o Hype Man, como um super-herói. E por fim, John Cambridge era o Cowboy Man. Eles fizeram a sua estreia no Roundhouse, abrindo para a banda Country Joe and the Fish, com o repertório consistindo em músicas do disco anterior e do futuro The Man Who Sold the World. Alguns consideram essa apresentação o início do glam rock. Entretanto, quando a banda se reuniu no Trident Studios no dia 22 de março, um dia após o casamento de David
e Angela para gravar um remake de The Memory of Free Festival, do último álbum de Bowie, uma versão inicial da faixa The Superman, eles viram que John Cambridge estava com muita dificuldade em acompanhar a banda com a bateria, fazendo com que em seguida ele fosse substituído por Mick Muncey, que era amigo de Mick Ronson. Dessa forma, com o problema resolvido e com a banda pronta, o The Man Who Sold the World, chamado inicialmente de Metropolis, começou a ser gravado no Trident Studios no dia 17 de abril, terminando no dia 22 de maio e se alternando com o Division Studios. A ideia para esse álbum era ele ter um lado acústico e o outro elétrico, que nem foi o disco do Bob Dylan, o Bring It All Back Home, mas a ideia logo foi descartada, abraçando o hard rock. A banda afirmava que esse seria o seu Sgt. Pepper sem nenhum apelo comercial, sem criar músicas de 3 minutos para as rádios. Muitos instrumentos diferentes foram usados, como o sintetizador Moog, tocado por Ralph Mance, e o estilofone. É importante dizer que boa parte das canções, para não dizer todas, foram compostas no Handel Hall, a mansão onde David estava morando com a banda e que ele pagava as contas com os royalties que estava ganhando do single Space Oddity e que rapidamente estavam acabando, fazendo com que os Bowies e o restante da banda estivessem duros enquanto estavam gravando o disco, o que deixou um clima bem ruim no ar. David ainda estava muito sentido pela morte do seu pai, além de que durante as gravações, muito influenciado por Angela, Bowie quebrou seu contrato com Kenneth Pitt com a ajuda de Tony Dreyfuss, que pouco tempo depois passou a empresariá-lo. Kenneth era uma figura bastante paterna para David e por melhor que isso fosse para sua carreira, a situação lhe deixou bastante transtornado. E é exatamente por causa disso que a banda afirma que David passava a maior parte do tempo com a Angela namorando, fazendo compras, enquanto eles gravavam as músicas com David só chegando com a letra para cantar na última hora. Entretanto, Bowie afirma que teve sim uma grande participação no disco. Contudo, se isso é verdade ou não, durante as gravações, Mick Ronson estudava cada detalhe do processo todo com Tony Visconti, que além de tocar vários instrumentos no disco, também o produziu e que já havia trabalhado anteriormente com David. Mick queria saber de tudo, como conseguir tal som, como fazer isso e aquilo. Mas enfim, o The Man Who Sold the World se afasta do estilo folk do seu antecessor, seguindo para um caminho bem hard rock, com algumas pitadas do rock progressivo ali no meio e bastante sombrio também, sendo um dos discos mais sombrios de toda a carreira de David. Pegando todo o sentimento da perda do seu pai, mas principalmente o convívio diário com seu irmão Terry Burns, que havia se mudado para o Handel Hall, e com as letras surgindo desse convívio. Abordando a loucura, a esquizofrenia, a alucinação, fantasia, luxúria, Deus e o diabo. Na época, David estava lendo obras de Nietzsche e muitas das suas ideias acabam se refletindo nas letras do disco, como por exemplo a filosofia do super-homem. A pegada mais hard rock se deve a Tony Visconti e Mick Ronson, com esse último dizendo que queria fazer um álbum pesado no estilo do Cream. Uma das características mais importantes de Bowie é ele deixar os seus músicos fazerem o que quiserem, o que sempre acaba resultando em obras impecáveis. Além de que aqui temos o embrião do que viria a ser a Spiders from Mars. Muitos consideram esse disco o primeiro de David Bowie com a sua assinatura de fato, enquanto outros dizem que não. O primeiro disco de David Bowie como David Bowie foi o seu seguinte, o Changes, de 1971, o que eu concordo. The Man Who Sold the World foi lançado no dia 4 de novembro de 1970 nos Estados Unidos e só no ano seguinte, no Reino Unido, se transformando num grande fracasso comercial. A capa do disco, ou melhor, as capas do disco, temos duas versões dela, a versão americana e a versão inglesa. A primeira versão foi desenhada por George Underwood, um amigo de David Bowie, e mostra um demente segurando uma arma com um chapéu rasgado de cowboy. Atrás dele está o hospital Ken Hill, onde Terry Burns certa vez ficara internado por conta de um colapso nervoso. Além de que o S aparece com um cifrão.
Entretanto, por mais que David tenha gostado da capa, ele preferiu fazer outra versão. Pouco depois do término das gravações do disco, ele e Angela estavam caminhando pela Savile Row fazendo compras e encontraram esse vestido em que David aparece na capa. Já havia algumas traduções chamando também de túnica árabe. A ideia da capa era que ela ficasse parecida com um quadro, uma pintura de fato num estilo um pouco renascentista. Contudo, a Mercury nos Estados Unidos recusou a versão do vestido, achando-a chocante demais, e acabou optando pela versão da caricatura. Por mais que na época David tenha afirmado que tenha gostado dessa versão, anos depois disse que ela era horrível. E a capa com vestido só aparece na versão britânica. O título inicial do álbum era para ser Metropolis, inspirado provavelmente no título do filme de ficção científica chamado Metrópolis, e que também aparenta ser um jogo de palavras com Meus Problemas. Isso surgiu de uma conversa com um amigo seu chamado Mike Waller, e que ao ouvir as músicas do álbum as achou muito tristes, tratando de vários problemas. Entretanto, em cima da hora, a gravadora mudou para The Man Who Sold the World. O disco é composto por 9 músicas, sendo 4 no lado A e 5 no lado B, totalizando 41 minutos de som. The Widget Circle, a faixa que abre o disco, é um hard rock com algumas pitadas de rock progressivo, mostrando a completa diferença entre esse e os trabalhos anteriores de Bowie. Quando David a escreveu, a pensou para o violão, mas a ideia foi rapidamente descartada. Ela é dividida em várias partes, começando com um eco fantasmagórico da guitarra de Mick Ronson, para depois ele iniciar um riff um pouco melódico, um pouco indiano, com um violão ao fundo, tocado por David, entrando em seguida o baixo executando o mesmo riff tocado por Tony. Entretanto, quando a bateria chega, ela transforma a canção num grande hard rock, dando o tom para o álbum. Para depois finalmente entrar os vocais de David, que canta com bastante confiança, em alguns momentos mais calmos e outros mais agitados. Em seguida entra um incrível solo de guitarra bem frenético e bem longo, para depois a música retornar para a parte anterior. Pela metade da canção temos um interlúdio trazendo mais uma vez o riff da abertura, mas muito mais potente, para em seguida sermos surpreendidos por uma belíssima passagem no violão tocada por David, com uns ecos reversos ali ao fundo e um solo de guitarra de Mick mais calmo, belo, que dá lugar depois a um coro da banda com um foco na voz de David, quase como um grito primal. Tudo isso foi gravado ao vivo em estúdio, com algumas partes evoluindo através de improvisos ao longo das sessões, mas a banda ainda sentia que faltava algo. Logo após o fim da tomada, eles iniciaram uma jam mais puxada para o boogie, com um riff espontâneo, e eles gostaram tanto do resultado que acabaram acrescentando essa parte na música, com David depois vindo com a letra. Ela tem mais um solo de guitarra e vai acabando com o retorno do interlúdio e do coro primal. Sobre a letra, ela é tomada por várias frases enigmáticas. Bowie afirma que costumava ter períodos muito tristes, sentindo-se sem objetivo, e The Widget Circle é o próprio David indo até as suas profundezas, desde o período que saiu da escola até o momento de gravar o disco. Mas ele conclui que poucas pessoas conseguirão decifrar a letra, ou ninguém, pois ele a fez para o seu próprio benefício. No entanto, algumas interpretações podem ser feitas. Ele toca em vários temas, desde a reclamação de estar rapidamente envelhecendo e querendo esconder isso dos outros, e em seguida fazendo referência a Friedrich Nietzsche ao dizer que se encontrou com um monstro, mas descobre que o monstro era ele próprio. Temos também a referência à loucura, provavelmente se referindo ao irmão mais velho. Tem também referência ao filósofo Khalil Gibran, que era bem famoso na época, além de falar também de um deus jovem. Entretanto, o destaque maior fica por essa ser a primeira letra de Bowie a tocar em temas homoeróticos, mas de uma maneira quase diabólica, infernal. Dessa forma, o título, A Largura de um Círculo, pode ser tanto sobre o Círculo do Inferno descrito por Dante Alighieri na sua obra A Divina Comédia, ou Um Cinto de Couro. All the Madmen, a segunda faixa do disco, começa com um violão tocado por David muito furioso, como se ele estivesse com raiva na hora de tocar.
Entretanto, o contraste não poderia ser maior quando entram os seus vocais. A música se mantém bem suave, com os pratos de bateria ao fundo criando uma melodia, além de uma flauta muito bonita tocada por Tony Visconti, deixando a música num clima bem exótico e árabe. Esse primeiro minuto não é lá muito diferente do disco anterior de David, onde tinha uma grande predominância da música folk. Entretanto, essa leveza logo desaparece, com a entrada da guitarra bem distorcida, do baixo e da bateria. Pela metade da canção entra um solo de guitarra bem belo e bem curto. Entretanto, o grande destaque dessa canção fica para um micro solilóquio bem sombrio e bem louco também. A canção depois retorna para sua parte anterior, mas muito mais potente e forte, com os instrumentos cada vez mais pesados, e a música vai terminando num grande ápice. Sobre sua letra, ela trata especificamente da loucura, combinando bastante com a música. Bowie escreveu seus versos inspirado no seu irmão Terry Burns e sua luta contra a loucura. Nos versos iniciais, dia após dia, ecoa a canção dos Beatles Fool on the Hill, além de que quando fala das mansões frias e cinzentas, David se refere a Ken Hill, o hospital onde Terry ficou várias vezes internado. Também tem passagens falando sobre drogas e uma talvez que queira se referir à sua bissexualidade, quando afirma que sua libido está dividida. Entretanto, os grandes destaques da letra ficam para o final, com David afirmando que prefere ficar com todos os loucos do que se parecer com homens tristes, e talvez querendo dizer que há um pouco de loucura em todos nós. Além de que a canção acaba com um mantra bem interessante que Bowie nunca explicou o seu significado. E uma curiosidade é que Tony Visconti afirma que o título provisório de All the Madmen era The Man Who Sold the World. Black Country Rock, a terceira faixa do disco, começa com um dedilhado bem tranquilo no violão, para em seguida entrar os outros instrumentos, trazendo para a canção um clima bem puxado para o funk e com bastante swing. E a maneira de David cantar foi muito inspirada em Mark Bolan do T-Rex, que era amigo de Bowie e que de certa forma acabou se transformando em uma homenagem. Quando a banda gravou a parte instrumental, eles viram que tinha uma semelhança com a banda The Move, que veio de uma região da Inglaterra conhecida como Black Country. Então colocaram isso como título provisório, mas acabou ficando. Sobre sua letra, ela é bem simples e uma das mais simples da carreira de David, falando literalmente sobre o estilo da música. Como Mick e Wood eram fanáticos por blues, David afirma que decidiu escrever algo para eles. After All, a quarta faixa do disco e que encerra o lado A, se afasta do hard rock das canções anteriores, trazendo uma imagem muito mais sombria, reflexiva, com os vocais de David bastante contidos, ajudando bastante nesse clima macabro e com um dedilhado ao fundo acompanhando a sua voz. Na metade da canção temos uma pequena seção instrumental que traz a imagem de um circo, mas um circo bem sombrio. Além de que nessa música tivemos o uso de um estilofone e que os versos ou jingle tiveram a velocidade da voz alterada, deixando as partes em que aparecem semelhantes a uma oração, mas uma oração macabra. Sobre sua letra, ela fala da decepção trazida pela fase adulta da vida, mas afirmando que mesmo envelhecendo, continuamos a ser crianças. E também a canção pode ser uma recusa de David ao movimento hippie, rejeitando o seu idealismo. Há referências na letra à influência budista de Bowie, mas muito mais próximo às ideias do mago Aleister Crowley, trazendo também a imagem das ideias de Nietzsche, olhando além dos limites da humanidade. Running Gun Blues, abrindo o lado B do disco. Ela começa com um violão com um som bem fantasmagórico ao fundo, feito pelo eco reverso da guitarra, mas que se parecem muito mais com um deboche, com os vocais de David em algumas partes entrando nessa brincadeira, enquanto outras ele canta com bastante confiança. Logo depois a canção abandona esse lado mais tranquilo, entrando o peso da banda, com partes instrumentais muito legais, muito inspiradas também e muito cativantes, além dos backing vocals bem legais. E sobre esses backing vocals, o Tony Visconti afirma que o Queen se inspirou bastante neles.
Sobre sua letra, ela é uma crítica à guerra do Vietnã e que acaba satirizando a vontade de matar dos soldados, que voltam para casa ainda com o desejo assassino. Bowie se inspirou no massacre de My Lai, onde muitos civis vietnamitas foram mortos pelo exército americano. Savor Machine, a sexta faixa do disco, tem um clima bem sombrio e ao mesmo tempo épico e grandioso, com passagens instrumentais grandiosas como no início e outras que vão ocorrendo ao longo da canção. Os vocais de David começam raivosos, mas de maneira contida, mas que vão crescendo ao longo da música e alguns momentos ficam bastante tensos. E os meus destaques para essa canção vão primeiro para o solo de guitarra, que é bem bonito, e para o sintetizador Moog, e que juntos eles conseguem criar um clima bem futurista com umas pitadas de terror. Sobre sua letra, ela conta a história do presidente Joe, que construiu uma máquina chamada prece ou oração para salvar o mundo, e de fato ela para guerras alimentou a população com fome. Entretanto, ela começa a ficar entediada, querendo começar guerras e lançar pragas. Dessa forma, ela acaba pedindo para ser desligada, dizendo que a humanidade não pode confiar numa máquina. Todos os arranjos e letra transformam essa numa das grandes canções do disco e é como se estivéssemos vendo um filme de ficção científica. Além do mais, essa é outra música que tinha o título provisório de The Man Who Sold the World. She Shook Me Cold, a sétima faixa do disco, começa com uma jorrada de wah-wah da guitarra de Mick Ronson para em seguida a bateria puxar os outros instrumentos. Junto dos vocais de David, e por mais sensuais que eles sejam, o destaque da música fica para o instrumental, ou seja, guitarra, baixo e bateria, formando um incrível power trio, com um som muito influenciado pelo Led Zeppelin, Cream, Jimi Hendrix Experience e com uma grande sintonia. A banda não queria botar muitos overdubs, pois não queriam desapontar na hora das apresentações ao vivo. Sobre sua letra, temos a mais obscena do álbum, realizando todas as fantasias sexuais que estavam implícitas em The Widget Circle. Na letra, o protagonista encontra uma mulher no topo de uma colina, lhe faz sexo oral e explode a sua cabeça, trazendo várias imagens sadomasoquistas para a canção. The Man Who Sold the World, a oitava faixa e que dá título ao álbum, é uma das minhas favoritas de toda a carreira de David. Ela abre com um riff incrível na guitarra, muito semelhante a uma cítara, trazendo um clima bem exótico e soturno à música, e em seguida entrando os vocais de Bowie. A canção vai numa crescente para chegar ao refrão, e na metade temos uma seção instrumental belíssima, como se fosse uma celebração, uma sombria muito semelhante a um canto oriental. Sobre sua letra, ela tem uma semelhança muito grande com Antigonish, um poema de William Hughes Mearn, datado de 1899, mas com a versão de David sendo muito mais sombria, tratando da preocupação com a identidade, insanidade e morte, equiparando a morte com a perda do controle. Um tema bem recorrente em suas letras. Mas a pergunta que fica, quem é o homem que vendeu o mundo? Como na época Bowie estava lendo muito Nietzsche, ele pode querer dizer que o homem que vendeu o mundo é o próprio Deus, ou talvez simplesmente falando de uma criatura que muda de forma, ou talvez até o próprio David. Ele afirma que na época que escreveu a letra, havia uma parte dele que estava procurando por esses versos, e era como se estivesse se libertando. E eu praticamente acho isso muito interessante, pois como eu falei anteriormente, muitas letras do disco Bowie colocou o título provisório de The Man Who Sold the World, como se ele também estivesse procurando por esses versos. The Superman, a nona e última faixa do disco e um dos seus grandes momentos também. Ela começa com uma percussão muito legal junto de uma trilha de baixo e de um coro também, transportando o ouvinte para o meio de uma selva, para depois entrar os vocais de Bowie, que são bem ferozes em algumas partes e outras mais suaves. E uma curiosidade bem legal é que esse riff foi roubado do Jimmy Page, do Led Zeppelin, por David Bowie. Na metade da década de 60, David estava numa banda chamada The Manish Boys, e num dia que foram ao estúdio gravar algumas faixas, um dos guitarristas era Jimmy Page, que trabalhava como músico de estúdio.
No momento, ele estava improvisando e disse para Bowie que tinha esse riff e que não o estava usando para nada. Daí David pegou para si. Sobre sua letra, Bowie se inspirou em Nietzsche, que em seu livro Assim Falou Zaratustra explica o conceito do super-homem, não como o dos quadrinhos, mas sim como a humanidade deve se estabelecer uma posição de autoconsciência e poder sem nenhum deus e religião em favor das ideias superiores. Enquanto nas outras canções, de modo geral, encontramos o pior dos seres humanos, aqui vemos o melhor. Conclusão: The Man Who Sold the World, o terceiro álbum de estúdio do David Bowie, se afasta da pegada folk do seu antecessor, indo para um caminho muito mais hard rock, com algumas pitadas de rock progressivo envolto de um clima bem sombrio. Um disco muito ignorado pelos seus fãs, mas com grandes canções. Entretanto, na minha opinião, aqui ainda temos David em busca do seu próprio som, ainda tentando se encontrar, o que ele irá conseguir no seu disco seguinte, o Changes, de 1971. Espero que quem tenha assistido ao vídeo até aqui tenha gostado e se interessado. E não se esqueça de curtir o vídeo, caso tenha gostado, além de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e compartilhar com seus amigos que gostam do David Bowie ou que simplesmente gostam de música, para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo, além de seguir o Insta da Agulha Quebrada, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Até a próxima!